Exemplos de Nestório, Fotino e Apolinário. Chegando a este ponto, alguém poderá me pedir que contraste as palavras de Moisés com exemplos tomados da história eclesiástica. O pedido é justo e respondo a seguir. Partindo em primeiro lugar de fatos recentes e bem conhecidos, poderia alguém de nós imaginar a prova pela qual atravessou a igreja quando o infeliz Nestório se converteu repentinamente de ovelha em lobo, começou a desgarrar o rebanho de Cristo, ao mesmo tempo que aqueles a quem ele mordia, o tendo por ovelha, estavam assim mais expostos a seus mordiscos? Na verdade, dificilmente podia passar pela cabeça de alguém que pudesse estar em erro quem tinha sido eleito pela alta judicatura da corte imperial e tinha grande estima pelos outros bispos, rodeado de profunda afeição das pessoas piedosas e de uma grande popularidade, todos os dias explicava publicamente a Sagrada Escritura e refutava os erros perniciosos dos judeus e pagãos. Quem não estava convencido de que um homem desta classe não ensinava a fé ortodoxa, que pregava e professava a mais pura e sã doutrina? Mas, sem dúvida, para abrir caminho a uma só heresia, a sua, tinha que perseguir todas as demais mentiras e heresias. A isto precisamente se referia Moisés quando dizia: porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para ver se o amais de todo o vosso coração. Deixemos então de lado Nestório, ele que sempre teve mais brilho de palavras que verdadeira substância, mais resplendor que efetiva valentia, e ao qual o favor dos homens e não a graça de Deus o fazia parecer grande diante da estima do povo. Recordemos melhor a quem, dotados de habilidade do atrativo dos grandes êxitos, se converteram para os católicos em ocasião de tentações não sem tanta importância. Assim, por exemplo, sucedeu em Panônia, nos tempos de nossos padres, quando Fotino tentou enganar a igreja de Sírmio. Havia sido eleito bispo com grande estima por parte de todos, e durante certo tempo cumpriu com seu ofício como um verdadeiro católico. Mas chegou um momento em que, como profeta ou visionário malvado sobre quem falava Moisés, começou a persuadir ao povo de Deus que lhe havia sido confiado de que deveria seguir a outros deuses, ou seja, a novidades errôneas nunca antes conhecidas. Até aqui nada de extraordinário, mas o que era particularmente perigoso era o fato de que, para esta empresa tão malvada, se servia de meios nada comuns. Com efeito, possuía um agudo engenho, riqueza de doutrina e ótima eloquência. Disputava e escrevia abundantemente e com profundidade, tanto em grego quanto em latim, como mostram as obras que compôs em uma e outra língua. Por sorte, as ovelhas de Cristo que lhe foram confiadas eram muito prudentes e estavam vigilantes no que se refere à fé católica. Imediatamente se recordaram das advertências de Moisés, e ainda que admirassem a eloquência de seu profeta e pastor, não se deixaram seduzir pela tentação. Desde este momento, começaram a fugir como se fosse um lobo, daquele a quem até pouco tempo seguiram como guia do rebanho. Além de Fotino, temos o exemplo de Apolinário, que nos põe em guarda contra o perigo de uma tentação que pode surgir no seio mesmo da igreja, e que nos adverte de que temos de vigiar muito diligentemente sob a integridade de nossa fé. Apolinário introduziu em seus ouvintes a mais dolorosa incerteza e angústia, pois por uma parte se sentiam atraídos pela autoridade da igreja, e por outra eram retidos pelo mestre ao qual estavam habituados. Vacilando assim, entre um e outro, não sabiam o que lhes era conveniente fazer. Era então aquele um homem de pouco ou nenhum destaque. Pelo contrário, reunia tais qualidades que se sentiam levados a crer nele, inclusive muito rapidamente em um grande número de coisas. Quem poderia fazer frente à sua agudeza de engenho, à sua capacidade de reflexão e à sua doutrina teológica? Para se ter uma ideia do grande número de heresias esmagadas, dos erros nocivos à fé desbaratados por ele, basta recordar a obra insigne e importantíssima de não menos de 30 livros, com a que refutou com grande número de provas
as loucas calúnias de Porfírio. Nos alargaríamos demasiado se recordássemos aqui todas as suas obras. A mercê delas poderia ser igual aos mais grandes artífices da Igreja, se não houvesse sido empurrado pela insana paixão da curiosidade a inventar não sei que nova doutrina, a qual, como uma lepra, contagiou e manchou todos os seus trabalhos, até o ponto de que sua doutrina se converteu em ocasião de tentação para a Igreja mais que de edificação. A doutrina destes hereges, à primeira vista, parece que distingue despretensiosamente duas substâncias em Cristo, mas de repente introduz duas pessoas, cometendo um crime inaudito. Afirma que há dois filhos de Deus, dois Cristos, um é Deus e o outro é homem. Um é engendrado pelo Pai, o outro é nascido da Mãe. Por isso, conclui que Maria Santíssima não pode ser chamada Theotokos, Mãe de Deus, mas somente Christotokos, Mãe de Cristo, pois quem dela nasceu não foi o Cristo que é Deus, mas o Cristo que é homem. Somente alguém que não raciocina pode crer que Nestório, em seus escritos, admite um só Cristo e prega uma só pessoa de Cristo. Na realidade, se expressou de maneira enganosa, para poder mais facilmente insinuar o mal através do bem, segundo nos diz o apóstolo: acarretou para mim a morte por meio do que é bom. Se em alguma parte de seus escritos proclama que crê em um só Cristo e em uma só pessoa de Cristo, o diz somente para enganar. Na realidade, afirma que depois de haver nascido da Virgem, as duas pessoas se reuniram em um só Cristo, mantendo assim que no tempo da concepção ou do parto virginal, e inclusive durante um certo tempo após, haviam dois Cristos. Segundo isto, Cristo havia nascido primeiro como um simples homem comum, sem estar, contudo, associado na unidade de pessoa ao Verbo de Deus. Só depois desceria nela a pessoa do Verbo que o assumiria. E se agora Cristo segue assumido na glória de Deus, houve, não obstante, um tempo no qual não havia diferença alguma entre ele e os demais homens.